sobre as coberturas, tá? Do seguro. O cyber... Pô, desculpa, Gabriela, Pode falar, vamos lá, João. a Mariana está perguntando aqui, caso o cliente já tenha um sistema protecional, é necessário instalar o sistema oferecido pela CAD? Não. O sistema protecional que a gente disponibiliza, ele é um sistema, é um benefício, então o cliente ele pode contratar ou não, tá? Se o cliente tiver um sistema protecional, a gente vai pedir para que ele indique qual que é o sistema, a gente vai fazer uma avaliação interna para ver se tecnicamente ele é compatível com a nossa solução. Sendo compatível, ele pode utilizar, tá, o sistema que ele tiver. Perfeito. Tem uma outra pergunta aqui que é da Defende Corretora, que eu acho que é até interessante a gente entrar um pouquinho nessa pergunta, porque eu tenho certeza que tem muitos corretores que ficam pensando aqui, poxa, muito bacana esse seguro, mas para que tipo de cliente que eu posso oferecer? É a pergunta aqui da Defende, vocês atendem empresas, por exemplo, clínicas? Então, acho que seria legal a gente dar umas ideias aqui para os corretores, que tipos de empresas, né, que contratam esse tipo de seguro, que acho que vai conseguir abrir mais a mente do pessoal. Legal. Vou comentar então um pouquinho, né, das atividades que a gente tem aceitação. Então a gente cobre sim clínicas, né, clínica médica, clínica odontológica, tá? A gente tem aceitação para corretor de seguros, para escritórios de advocacia, né, de direito, para escritórios de contabilidade. A gente tem também instituições de ensino, né, empresas de tecnologia. Então a gente tem uma aceitação bastante ampla, né, para esses segmentos, tá? Comentando um pouquinho daquilo que a gente não tem aceitação, que são basicamente ali 3 principais atividades, tá? A gente não tem aceitação para instituições financeiras, meios de pagamento, né? Empresas de aviação e hospitais, tá? Basicamente. O restante, a gente tem uma ampla aceitação para todos os setores, tá bom? Ótimo. E aí, aproveitando aqui, se você, corretor, está assim na dúvida, pô, será que meu segurado tem uma empresa X, será que aceita? A dica que a gente dá é o seguinte, cotem, entrem no link e cotem, porque ali você vai ficar sabendo se é aceito ou não, e se não for aceito, tem toda lá a justificativa, tá? Então, é muito importante que cotem. Aproveitando aqui, já que a gente abriu para a pergunta, Mariana, uma empresa que não tem backup pode ser aceita pela CAD? Então, esse é um dos requisitos técnicos, né, que a gente pede para que o cliente tenha, né? Então, é imprescindível que toda e qualquer empresa hoje tenha gestão de backup, tá? Então, a gente não consegue aceitar as empresas que não fazem backup. A gente dá toda uma orientação de como que o cliente, se ele tiver um sistema operacional, ele consegue, né, através de uma configuração simples, configurar para que faça o backup ali semanal, diariamente, mensal, tá? E aí, assim que o cliente ajusta esse ponto, aí sim a gente consegue enviar uma cotação. Ótimo. Aí tem aqui mais uma perguntinha para a gente seguir, que é do Odésio. Ele está perguntando se pessoa aceita seguro em nome de pessoa física. Por enquanto, não, tá? Por enquanto, não. É um mercado que a CAD quer estar. A gente já está desenvolvendo, né? Pensando nesse produto, mas muito provavelmente aí para o próximo ano, né, Mari? Sim, vem coisa boa por Perfeito. aí. A CAD não para só em PF, gente. Então, se preparem, Show porque de vem bola. muita coisa. E quando a gente lançar, a gente vem aqui contar em primeira mão. Perfeito. Acho que a gente pode seguir. Eu interrompi aí no coberturas. Boa, imagina. Voltando aqui, então, comentando um pouco sobre as coberturas, pessoal. O cyber, ele tem coberturas de primeira parte, que seriam as coberturas do próprio segurado, tá? E as coberturas de terceira parte, que são as coberturas de responsabilidade civil, danos a terceiros. Eu vou comentar um pouquinho de cada uma para vocês. Então, pensando ali no risco de primeira parte, a gente tem a cobertura de interrupção de negócio, né? Então, diante desse principal ataque que a gente tem visto acontecer, que é o ataque de ransomware, né, que tem esse nominho diferente, mas que nada mais é do que um vírus que criptografa e pede ali uma extorsão por conta daquele sistema que ele compromete. Essa cobertura é para auxiliar o segurado justamente nesse período de paralisação que ele vai ter do sistema. Então, diante desse tipo de situação, o segurado não consegue
executar nada, gente. Ele não consegue abrir o computador, ele não consegue logar, ele não vê e-mail, não vê agenda, não vê nada. Então, durante esse período de paralisação, ele tem o respaldo da apólice no que tange pagamento de lucro cessante, né? Tudo aquele que ele deixa de faturar naquele período, né? Folha de pagamento. Então, todos esses custos estão incluídos na cobertura de interrupção de negócio. Além disso, a gente tem um custo com perícia e avaliação, né? Então, diante de um ataque, uma das primeiras condutas que a empresa precisa ter é a contratação de uma consultoria para poder fazer toda a investigação e perícia, né, desse ambiente, né? Também a cobertura de reparação e restauração dos dados. Então, é recuperar, restaurar aquele ambiente, né? Trazer todos aqueles dados de backup, restabelecer o sistema, tá? Então, essas coberturas elas vão dar total amparo financeiro para que o cliente faça essas adequações. Além disso, a gente tem a cobertura de custo de notificação, tá? Então, diante da LGPD, você tem, né, eu comentei algumas práticas que você precisa seguir, e uma delas é notificar clientes que tiveram dados vazados, tá? E aí você vai ter todo o amparo na Policy de Cyber para custear esses pagamentos, essas notificações de cliente. A gente sempre gosta de trazer como exemplo um caso que é público, tá? Que é o caso da Netshoes, e que eles tiveram que montar do dia para a noite um call center para poder notificar cliente a cliente, né? Também tem um caso muito emblemático aqui para a gente, que foi um cliente que precisou notificar, ele tinha em média ali 300 clientes, 300 mil, tá, gente? Clientes, e o custo médio de notificação ficava em torno de R$1, tá? Então, só nessa cobertura a gente está falando de um gasto aí de quase R$300 mil, né? Então, é uma cobertura bastante importante que vai dar todo amparo ali para o segurado para custear esse tipo de ação. Tá? Além disso, a gente tem a cobertura de extorsão cibernética, que nada mais é do que o pagamento efetivo desse tipo de resgate. A gente orienta, né, o nosso cliente, a gente tem a nossa central técnica dedicada que vai dar todo amparo para o segurado e que, óbvio, vai orientar para que o pagamento não seja feito, né? Muito por conta que não existe uma garantia de que você vai ter esses dados de volta, né? Também existe a parte de incentivar e financiar esse tipo de atitude, né? Mas no final do dia a decisão é sempre do cliente, tá? Então, se o cliente optar por pagar esse tipo de resgate, ele tem amparo na apólice. Tá bom? Além disso, a gente tem também a cobertura de multas regulatórias. Então, como a gente comentou, a LGPD ela prevê uma multa de até 2% do faturamento, limitada a 50 milhões. Tá? Então, caso o cliente tenha qualquer tipo de multa de qualquer órgão regulador, então seja LGPD, seja Ministério Público, qualquer outro órgão, ele tem amparo na apólice de cyber. Tá? Comentando um pouquinho agora sobre as coberturas de responsabilidade civil. A gente tem a cobertura de despesa com investigação regulatória, então todos os custos relacionados a uma investigação estão amparados na apólice de cyber. A cobertura de reputação, a gente falou muito de risco de imagem aqui na live, né? Então, todos os custos para contratar uma consultoria de imagem, uma consultoria de gestão de crise, né, para poder comunicar aos seus clientes, né, deixar eles cientes do que aconteceu, né, e para fazer toda essa gestão, então você tem amparo também na apólice de cyber para risco de imagem, tá? Custos de responsabilidade por dados de terceiro também é uma cobertura, tá? Então você tem todo o respaldo na apólice para caso vaze informações de cliente, de fornecedor, e caso você tenha qualquer tipo de reclamação desses dados que foram vazados, também tem amparo na apólice de cyber. Além da cobertura de transmissão de phishing, então se o atacante ele sequestra ali aquele ambiente daquele segurado e através desse ambiente ele fica mandando phishing para os clientes, para fornecedor, qualquer tipo de dano causado a terceiro, a gente também vai cobrir aqui na apólice de cyber. Tá? Então, um pouquinho, né, das coberturas que envolvem o seguro, é uma solução bastante completa, né? Um dos nossos principais diferenciais é essa ferramenta,
tá, de gestão de risco, de mitigação, que a gente disponibiliza de forma gratuita na Apólice, tá? Ela é para 100% dos dispositivos, pessoal. É uma ferramenta de bastante renome no mercado, certificada, se chama Bitdefender, tá? Para quem quiser pesquisar. É essa ferramenta que a gente disponibiliza para todos os nossos segurados, e sem limitação de credencial. Então, se vocês pesquisarem, vocês vão ver, essa credencial ela é anual, muito geralmente, né, cotada em dólar, então também é uma solução que tem um preço bastante significativo e que a CAD disponibiliza de forma gratuita na apólice, tá? Além disso, é uma ferramenta que faz o monitoramento ali daquele vazamento de dados em tempo real. Então, se vazou alguma senha, vazou algum login, alguma credencial, né, de sistema, ela faz uma análise das vulnerabilidades, envia, né, o cliente ele vai ter todo acesso ao console da ferramenta, ele vai conseguir verificar quais dispositivos estão instalados, né, quais vulnerabilidades estão sendo bloqueadas automaticamente, né, então é importante frisar que é uma ferramenta que funciona de forma ativa e preditiva, então ela identifica a vulnerabilidade e automaticamente ela já faz o bloqueio, tá? Inclusive, se ela identificar que o cliente está sendo atacado, automaticamente ela vai bloquear aquela rede para que o atacante não consiga entrar, tá? Então, ela traz também sugestão de como conter vulnerabilidade, né? Ela vai fazer ali todos os bloqueios e a gestão do risco, tá? Então, tudo que tange ali a mitigação, a gestão desse risco, a CAD disponibiliza para o segurado, tá? Mas claro que a gente não consegue cobrir, né, de forma 360 esse risco. Então, caso, né, saia fora disso, a gente tem uma apólice super completa, com coberturas que vai amparar todo e qualquer cliente, tá? A gente já falou um pouquinho dos principais segmentos, né? Então a gente vê, né, Mari, bastante corretor de seguros, empresas de transporte, instituição de ensino, escritório de advocacia, escritório de contabilidade, né? Então o cyber hoje ele é para todas as empresas, pessoal. É difícil falar uma empresa que hoje não precise do cyber, porque hoje todas as empresas estão operando de forma digital, seja de forma híbrida, mas todo mundo armazena dados, tá? Então isso é muito importante. A nossa aceitação é de até 300 milhões, tá? Então, a gente aceita empresas que faturem de 0 a 300 milhões de faturamento, tá? Que a gente consegue hoje. Aqui, Gabi, só um comentário que eu queria destacar da X Consultoria de Seguros, falando que eles usam o Bitdefender, que é confiável. Então, é ótimo vocês saberem que realmente é uma plataforma que é extremamente positiva, é preventiva, competitiva, é uma das maiores marcas de sistema protecional, ou popularmente conhecido como antivírus, né? Então, a gente pode... a gente tem esse diferencial para dar para 100% de todos os computadores que aquela empresa se munir. Aqui tem algumas perguntas também que talvez a gente possa falar. Aqui a gente tem... A empresa precisa escolher o capital da Defende Corretora de Seguros. Sim, né? Eu acho que está querendo se referir ao limite da apólice, né? Sim, é uma informação que a gente pede que o cliente indique no questionário, tá? Qual o limite pretendido, né? E a partir dessa informação a gente consegue enviar uma cotação, tá? Boa, Gabi. Aí tem outra pergunta da Defende, que é: as coberturas são pagas ou reembolsadas? É tudo através de reembolso, tá, pessoal? Show de bola. Perfeito. Tem uma do A10 aqui falando que ele tem